Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre sílaba tônica, tá? O que é uma sílaba tônica? O que é uma sílaba? São perguntas que você pode estar se fazendo nesse momento. Então, vem comigo, que aqui a gente vai saber o que é isso. O que são sílabas? O que é isso, gente? A sílaba é um fonema, um grupo de fonemas pronunciados numa só emissão de voz. É ali a presença da consoante e da vogal vão formar uma sílaba, tá? Boca. Você vê aí que quando você fala essa palavra, há duas emissões de voz. Boca. Então, você tem aí duas sílabas, tá? A base da sílaba é a vogal. Sem ela, não há sílaba, tá? É preciso ter uma consoante, uma vogal ali juntinhas para formar uma sílaba, ok? As consoantes isoladas ou mudas não formam sílabas, tá? Elas sempre vão estar aqui, ó, acompanhadas da letrinha que vem anterior, ok? As sílabas vão se classificar quanto à quantidade. Se eu tenho apenas uma emissão de voz, eu vou ter apenas uma sílaba, e essas palavras que só têm uma sílaba são chamadas de monossílabas. Se eu tenho duas emissões de voz, eu vou ter duas sílabas. Olho. Então, eu tenho aí um exemplo de uma palavra de sílaba, pois tem apenas duas sílabas. Olho, mesa, cama, celular. Você observa aí que está aí a presença de três emissões de voz, ó. Celular. Então, se eu tenho três emissões de voz, eu tenho três sílabas, eu tenho uma palavra trissílaba. Abacaxi. Você tem aí quatro sílabas. Essas palavras que têm quatro sílabas ou mais são chamadas de polissílabas. A tonicidade. O que é isso, gente? A tonicidade, ela vai estar nos falando sobre a intensidade na pronúncia da sílaba. Tem sílabas que têm um som mais forte e tem sílabas que vão ter um som mais fraco. Sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? Gente, a sílaba tônica, ela é a sílaba mais forte em uma palavra. É aquela que nós pronunciamos com maior intensidade. Na palavra casa, aqui, ó, o K é a sílaba tônica. Por quê? Porque ele é pronunciado com maior intensidade. Casa, o K se destaca mais. Então, ele é a sílaba tônica, pois é pronunciado com maior intensidade, tá? As sílabas com o som mais fraco são chamadas de átonas. Exemplo, a palavra mesa. O me é a sílaba tônica, por quê? Porque é pronunciada com maior intensidade. O sa é a sílaba átona, por isso tem o som mais fraco. Caju, o ju é a sílaba tônica. O K é a sílaba átona. Por que, que o K é átono? Porque tem um som mais fraco. Gráfico, o gra é a sílaba tônica, o fi e o có são as sílabas átonas, tá? Observe uma coisa, uma palavra só pode ter uma sílaba tônica, toda palavra só possui uma sílaba tônica. Sílabas átonas, aí você pode encontrar até mais de uma. A sílaba tônica mesmo, só existe uma dentro da palavra. Atenção, tá? Sílaba tônica nem sempre recebe acento gráfico. Tem palavras onde a sílaba tônica não vai ter acento gráfico e vai ter palavras onde a sílaba tônica vai ter acento gráfico, tá? E aí a gente vai saber por que que algumas palavras recebem acento, por que que outras não recebem acento. Isso aí já é uma questão para as próximas aulas, tá certo? Borboleta, o lê é a sílaba tônica. Caderno, o der é a sílaba tônica. Forma, o for é a sílaba tônica. Precisou de acento para ser sílaba tônica? Não precisou, gente, tá? Agora aqui um exemplo de palavras que são acentuadas. Água, capítulo, você, avó, recebem acento agudo, né? Algumas delas, e outras recebem acento circunflexo. O acento agudo indica que aquele som é mais aberto. Água, o som do A é mais aberto. E o acento circunflexo indica que aquele som ali é mais fechado.
você, avô. Posição da sílaba tônica. Identificamos a posição da sílaba tônica de uma palavra, contando as sílabas do fim para o começo da palavra, ou seja, da direita para a esquerda. Se a sílaba tônica for A, ela pode aparecer na última sílaba. A sílaba tônica ela pode aparecer na penúltima sílaba e ela pode aparecer na antepenúltima sílaba, ok? Nós vamos ter esses três aí, ó. Na última sílaba, ela pode aparecer na penúltima sílaba e ela pode aparecer na antepenúltima sílaba, ok? Quanto à posição da sílaba tônica, última, penúltima e antepenúltima, nós podemos classificar elas, tá? Há uma classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Se a última sílaba for tônica, ela vai ser chamada de oxítona. Exemplo aqui da palavra café. O fé é a sílaba tônica, tá? É a última sílaba? É. Então, ela é uma palavra oxítona, tá? As palavras onde a penúltima sílaba é tônica, elas vão ser chamadas de paroxítonas. São aquelas sílabas onde a penúltima sílaba é tônica, tá? Palavra fácil. O fá é a sílaba tônica. Você observa aí que é a segunda sílaba de trás para frente, a penúltima. Então, ela é chamada de paroxítona. As palavras onde a antepenúltima sílaba é tônica, tá? A terceira de trás para frente, ó. Elas vão ser chamadas de proparoxítonas, né? A terceira sílaba de trás para frente, tônica. Então, ela é uma proparoxítona. Ok, gente? E aí eu trouxe para vocês algumas questões para a gente estar analisando e compreendendo um pouco mais sobre o assunto. Então, nós temos aqui a palavra café. Qual é a sílaba tônica da palavra café? Café! Uma dicasinha aí para você. Quando você quiser identificar a sílaba tônica, você fala a palavra como se estivesse chamando alguém, tá? Café! Aí você observa aí que a sílaba tônica é o fé. É a última sílaba? Sim. Como são chamadas as palavras onde a última sílaba é tônica? É chamada de oxítona. Na palavrinha aqui, ó, dente. Qual é a sílaba tônica da palavra dente? É o D. Então, você tem aqui a segunda sílaba de trás para frente, né? A penúltima sílaba. Como são chamadas as palavras onde a penúltima sílaba é tônica? Elas são chamadas de paroxítonas. E na palavrinha aí, gráfico, qual é a sílaba tônica? Aqui é fácil de identificar, né, gente? Porque o gra já vem com acento. Se a sílaba vem com acento agudo ou circunflexo, você sabe que aquela ali é a sílaba tônica. Então, o gra é a sílaba tônica. Observe que é a terceira sílaba de trás para frente, ou seja, a antepenúltima sílaba. Como são chamadas as palavras onde a antepenúltima sílaba é tônica? Elas são chamadas de proparoxítonas. A antepenúltima sílaba é tônica, a terceira de trás para frente. Lembrando, gente, essa contagem da sílaba tônica, ela começa de trás para frente, ó, da direita para a esquerda. Classifique as palavras abaixo quanto à posição da sílaba tônica. Alçapão. Qual é a sílaba tônica aí? Nós identificamos, quando falamos a palavra, pronunciamos que é a sílaba pão. É a última sílaba? É, então é uma palavra oxítona, pois a última sílaba é tônica. Na palavra livro, o li é a sílaba tônica, né? Ó, observe aqui, é a segunda sílaba de trás para frente, a penúltima, são chamadas de paroxítonas. Tônica, na palavra tônica aqui você vê o tó, é a sílaba tônica. É a terceira sílaba de trás para frente, então é a antepenúltima sílaba. São chamadas de proparoxítonas.
proparoxítonas. Outra questão, tá? De acordo com a posição da sílaba tônica da palavra legislação, podemos classificá-la como a palavra legislação é uma palavra oxítona, pois sua sílaba tônica é a última. Letra B, oxítona, pois sua sílaba tônica é a antepenúltima. Letra C, proparoxítona, pois sua sílaba tônica é antepenúltima. Letra D, proparoxítona, pois sua sílaba tônica é a última. Vamos lá analisar a palavra legislação. Legislação. Você observa aqui que o são é a sílaba tônica. É a última sílaba? Sim. Como são chamadas as palavras onde a última sílaba é tônica? São chamadas de oxítonas. Então, a gente tem aí como resposta correta a letra A. É uma palavra oxítona, pois sua sílaba tônica é a última. Marque a opção em que a sílaba tônica está marcada incorretamente. Tá? Vamos lá, letra A. Será que é o S mesmo, que é a sílaba tônica? Vamos lá pronunciar a palavra estrela. Letra B, futebol. Correto, né, gente? O bol é a sílaba tônica, então aí está marcadinho correto, né? Remendados. Remendados. A gente tem aí o re, a sílaba tônica. Letra D, mínimo. Ok? Mínimos também está correto. A letra estrela. O tre, gente. O tre é a sílaba tônica, tá? Então, a gente tem aqui o tre é a sílaba tônica. Então, você vai contar aqui, ó. Vai marcar a letrinha A como a letrinha onde a opção está classificada aí de forma incorreta, tá? O que essas palavrinhas têm em comum? Pajé, também, jacaré, café, cipó, bebê. O que elas têm em comum? Quem respondeu o que é a última sílaba tônica acertou, tá? Aqui em pajé, a última sílaba é tônica, o jé. Também o bem, jacaré, uré, cipó, o pó, bebê, o bê, café, o fé. Todas elas possuem a última sílaba tônica. Todas elas são o quê? Oxítonas, né? Acentuadas aí. Na palavra desespero, qual é a sílaba tônica da palavra desespero? Desespero. A sílaba tônica que a gente vê que é o P. É a segunda sílaba de trás para frente, a penúltima? Então ela é uma palavra o quê? Paroxítona, pois a penúltima sílaba é tônica. Carregar. Você observa aqui que o G é a sílaba tônica, ou seja, a última sílaba, né? Então, a gente tem uma palavra o quê? Oxítona. Psicólogo. O có é a sílaba tônica, a terceira sílaba de trás para frente. Ou seja, é uma palavra proparoxítona, ok? E por hoje é só, pessoal, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau!